Grace, Benção, O Mundo de Rampa, por Sheila Rose, parte 15 do audiobook. O trabalhar com ele era o mais cativante. Era um guia encantador e uma companhia inimaginável. Ele tinha o incrível dom de fazer você se sentir útil, capaz e competente, mesmo se você não fosse realmente maravilhoso. E, certamente, não tão bom ou tão rápido quanto ele mesmo seria ao fazer as coisas. Ele gostava de ensinar você como fazer uma coisa, sempre com paciência e bom humor. E o segredo é que realmente ele gostava disso. Ele era capaz de trazer para fora o melhor de uma pessoa, mesmo que eles parecessem ter muito pouco para trazer para fora. Ele foi como um jardineiro cuidando de plantas, ciente do que os indivíduos precisavam, e foi capaz de proporcionar-lhes isso, porque ele gostava de ver a vida florescer. Viver dentro de sua órbita era relaxante, harmonioso e, ao mesmo tempo, ativo e agitado, sempre ligado para a próxima coisa e levando você junto com ele. Eu não consigo pensar em alguma posição mais privilegiada para estar. E quando comparo com os horrores das empresas modernas e do mundo profissional, isso era o paraíso. Ele não foi só atencioso e generoso com os desfavorecidos. As pessoas de posição na vida eram sem importância para ele. E isso acontecia muitas vezes que, quanto maior a posição de uma pessoa, maior as vicissitudes e menor a possibilidade de assistência externa. Então, os ricos e poderosos eram vistos por ele como sendo tão carentes como os pobres, em determinadas circunstâncias. Chen tinha um refrescante descaso quando se tratava de costumes sociais e modos. Ele nos dizia que não tinha formação na maneira correta de se comportar e as coisas que deveria fazer e não fazer. E, embora o fato de que ele não tivesse treinamento nisso fosse totalmente certo, ele realmente sabia muito bem o que a sociedade esperava dele. Mas via isso como superficial e ridículo, muitas vezes, para a exasperação dos outros. Ele fazia o que ele considerava adequado, e certamente de acordo com sua própria crença, não importando com quem ele estivesse lidando. Ele se aproximaria de uma pessoa bem-sucedida exatamente da mesma forma como se aproximaria de um trabalhador, de um político ou de algum clérigo. Todos eles tinham problemas e dificuldades, mesmo que esses problemas variassem de acordo com a posição da pessoa, que, em qualquer caso, para ele, era temporária e aplicável a esta única vida. Se ele via uma maneira de ajudar, ou lhe fosse pedido, ele faria de ajudar. Isso tudo se resume, na verdade, quando alguém analisa isso, com uma completa e absoluta falta de esnobismo, que, em geral, é incomum. Mesmo entre aqueles que proclamam a sua ideologia democrática e serem livres de esnobismo, mas depois são achados tendo a sua própria maneira dele, da mesma forma como qualquer um ou mais. Antes de deixarmos Holt inteiramente,
há uma outra pessoa que teria que incluir, embora eu nunca realmente tenha falado com ela. Eventualmente, ela também seria para a demonstração da graça de Chen. Mesmo apesar de ter sido brutalmente cortada, quando tivemos que deixar o país para uma vida diferente longe, por sobre o mar. Muitas vezes pegamos o ônibus em Dublin. O ônibus era conveniente e dava mais tempo para fazer tudo o que um tinha que fazer na cidade. Então, mais preferível para mim do que envolver o táxi e sermos obrigados a mantê-lo esperando. O ônibus saía do fundo da Balskalden Road, a apenas 5 minutos a pé de Ben-Ader, descendo o morro. Ao virar da esquina, e lá estava ele. Isso foi feito com bastante frequência e ocorria na maior parte do tempo. E a viagem em si era bastante aprazível, tendo, suponho, cerca de meia hora em cada sentido. Era um ônibus de 2 andares, e eu tinha o hábito de me sentar no pavimento superior, onde a vista era melhor e havia menos pessoas. Acontece que, regularmente, quando eu decidia ir para Dublin, ou tinha que ir para alguns afazeres, como levar filmes para revelar, buscar as fotos reveladas, comprar livros ou revistas que não éramos capazes de ter em Holt, por alguma curiosa coincidência, uma certa mulher iria tomar o mesmo ônibus. E, invariavelmente, como se impulsionada por alguma força oculta, secreta, ela vinha se sentar no banco diretamente à minha frente. Era uma coincidência que particularmente não me agradava, porque esta senhora possuía um odor de corpo assaz característico, que flutuava em volta, adejando no ar do mar que vinha através das janelas abertas, o qual atacava incessantemente as minhas sofridas narinas. Quintais de fazendas, cães molhados, esterco nos jardins, nenhuma dessas coisas me incomodavam muito. Mas o cheiro de corpos humanos sem banho acho bastante terrível e terrivelmente nauseantes. Não soía apenas isso. Pior, o pescoço dela estava sujo, enraizado com a escura imundície. Um pescoço que não tinha visto sabão talvez por anos. E parecia terrivelmente fascinante, quase inacreditável, de fato, que alguém pudesse, real e verdadeiramente, ter essa sujeira em um pescoço. Meus olhos eram atraídos e fixados nesta visão incrível, como seriam atraídos a um farol piscando. Por que eu não mudava de assento? Você pode perguntar. A resposta é simples. Ela era, obviamente, alguém que tinha visto dias melhores. E minha desgraça pessoal, ao contrário de Chen, era ter sido treinada nas artes sociais do que o que se faz e não se faz. Logo, eu ficava onde estava. Suas roupas eram, ou tinham sido, bastante maravilhosas. Ela ainda exibia 1 ou 2 chapéus, luvas e uma bolsa. No inverno, ela usava jaquetas Harris, jeans, folgadas e desgastadas, mas por sua vez resistentes e práticas. No verão, ela usava estampadas roupas Liberty, anos fora de moda, rasgadas em alguns locais e com as bainhas declinando-se para baixo, onde elas não teriam direito a se declinar.
mas da marca Liberty, estampadas, ainda assim, com surpreendentes e belas cores e desenhos. Se eu tivesse movido-me do meu lugar, ela poderia ter notado e ter ficado ofendida. Era necessário quedar-me com o terrível cheiro, com o pescoço sujo, ao invés de ofender uma senhora em circunstâncias angustiantes. Afinal, embora Deus me livre, poderia ser eu mesma algum dia. Nunca se sabe. Claro, sempre havia a possibilidade que ela tivesse sido uma empregada, usando descartes. Porém, eu rejeitava a ideia quase tão logo essa passava pela minha mente. Ela tinha uma maneira estranha de andar, quase desajeitada, jogando um pé para dentro quando ela ia. Pernas longas. Um exemplo típico de muito boa criação. E apesar de tudo, ela tinha uma determinada atitude diferente e superior aos outros. Então, não poderia haver dúvida sobre isso. Ela veio da cepa aristocrática. Porém, em algum lugar, ao longo da linha, ela tinha se extraviado. Se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. Acima há um link de um vídeo sobre um livro grátis, Hercólobos, que ensina desdobramento astral, ter consciência no sonho e experimentar a realidade dos mundos extrafísicos.